Estamos aqui no comitê de Eduardo Leite, o mais jovem governador eleito pelo estado do Rio Grande do Sul, aguardando para a coletiva de imprensa. Rosa Vargas, Star News. Obrigado por terem aguardado, obrigado por terem nos esperado. Quero cumprimentar a imprensa, nos permitem chegar aos milhões de gaúchos que hoje expressaram nas urnas a sua decisão sobre o futuro do nosso estado. E eu tenho que começar essa nossa coletiva agradecendo primeiramente a Deus que me fez descobrir desde cedo a política como uma vocação, como uma missão de vida e que me permitiu estar aqui e receber a confiança de tantas pessoas. Quero agradecer muito a minha família, aos meus pais, Marasco, a Eliana, aos meus irmãos, o Gabriel, o Ricardo. A minha família sempre me deu muito apoio também, desde que eu manifestei a eles a minha intenção de concorrer a vereador aos 19 anos de idade. E eu sou muito grato a eles todos que sempre me apoiaram. Em nome deles eu quero agradecer também tios, primos, todo mundo que na minha família sempre me ajudou muito. A primeira campanha que eu fiz era a família apenas unida. Gastamos R$5.000 naquela campanha. E a família ajudando a distribuir material, subindo impostos para colocar plaquinha que podia colocar naquela época ainda, tudo artesanalmente. Então eu quero agradecer em nome deles a todos aqueles que lá na origem, né, quando eu expressei minha vontade de concorrer a vereador, me ajudaram, porque aquela caminhada da origem é a que me fez chegar aqui hoje também. Eu quero agradecer muito ao povo gaúcho que confiou nesses jovens de 33 anos a liderança desse projeto para o futuro do nosso estado. Eu quero agradecer ao povo gaúcho, e especialmente ao povo da minha querida cidade de Pelotas, que me deu nada menos do que 90 um voto que já não é mais um voto de esperança apenas, mas um voto de confiança, porque me conhecem muito bem, sabem como eu faço política e, portanto, viram a desonestidade, a maldade, através das fake news, das mentiras, dos boatos, e nos ajudaram a vencer essa eleição com a verdade, com a sinceridade, com o amor e não com o ódio. Uma eleição que eu devo muito à minha querida cidade de Pelotas. Meu abraço a todos os pelotenses. Mas é claro também um agradecimento a todos os gaúchos de todas as regiões que passaram a me conhecer melhor nessa campanha eleitoral, que passaram a entender como eu vejo a política, os meus sentimentos, a minha vontade de fazer mudanças, que confiaram a mim esse projeto para o estado. Eu quero fazer um agradecimento ao delegado Ranolfo, esse grande parceiro. Valeu, Ranolfo.
nessa campanha eleitoral o candidato a vice-governador mais lembrado, mais falado, mais... Quando eu governei Pelotas, eu tinha ao meu lado a Paula, está aqui a Paula, e naquela parceria que nós fizemos, alguns diziam, olha, nunca mais a gente vai ver uma parceria tão legal como essa aí, pois ao lado do Ranolfo, eu tenho certeza, já se desenha uma grande parceria para o governo, para a gente governar juntos esse estado e fazer grandes transformações. Eu quero fazer um agradecimento também aos partidos políticos que me apoiaram nessa caminhada, também porque agora que o jogo está jogado, que nós ganhamos essa eleição com 3.128.317 votos, a quem eu agradeço muito. Agora que o jogo está jogado, que nós vencemos, é fácil de fazer as críticas, as análises, os elogios, seja o que for. Lá na origem, quando a gente começou essa caminhada, os partidos políticos que abriram mão dos seus projetos partidários, muitos projetos pessoais, para confiar a minha liderança desse projeto, essa atitude tem que ser lembrada, considerada, respeitada e certamente para mim é muito gratificante ter contado com o apoio lá na origem do meu PSDB, que me confiou essa missão também. Ao PTB, que abriu mão do seu projeto. Ao PPS. Ao PHS também. À Rede. Ao PRB. Aos progressistas também. E fazendo a saudação aos progressistas, eu quero saudar o senador eleito Luiz Carlos Reins, que abriu mão também do seu projeto de candidatura ao governo do Estado para podermos fazer essa composição e que fiquei muito feliz que tenha logrado êxito na sua candidatura ao Senado, que vai ser muito importante para o Rio Grande. E saudar também os partidos que se somaram no segundo turno, Solidariedade, ao PROS, ao PV, ao PMB, ao Podemos, partidos que entenderam que nessa eleição de segundo turno, no Rio Grande do Sul, tinha que optar entre duas candidaturas e escolheram a nossa. Quero saudar os deputados que estão conosco, aqueles que cumprem o seu mandato, aqueles que foram eleitos para o seu mandato ou reeleitos, os candidatos que concorreram e que não tenham sido eleitos também. Eu já concorri a deputado e não me elegi. E sei que a política é uma caminhada, a gente abre os caminhos. Então quero cumprimentar todos eles que se somaram também à nossa caminhada, que nos ajudaram a chegar até aqui, e também quero saudar o nosso candidato ao Senado, o Mário Berto, que também está aqui conosco. Em nome dele, eu cumprimento a todos os candidatos da nossa coligação. Agradecer muito aos nossos coordenadores da campanha, que está aqui na pessoa do Bonato, e junto com ele os prefeitos que se somaram nessa coordenação de campanha, os deputados, especialmente no segundo turno, se dedicaram, aos vereadores, e muito especialmente a nossa militância, a guerreira militância. A maior parte da nossa ocupação de espaço nas paisagens aí era uma militância voluntária, a nossa juventude dos partidos, que fez uma atuação linda, exemplar e limpa sempre, né? Sempre limpa. Eu quero saudar também a nossa equipe de comunicação, as pessoas do Fábio Bernardi e da Tânia Moreira. Gente talentosa que soube ler a nossa alma, o nosso espírito, os nossos sentimentos e traduzir isso numa campanha que foi também muito bonita e que eu tenho certeza que emocionou os gaúchos
porque foi a tradução do que eu e o Ranulfo sentimos e queremos no nosso projeto que nós lideramos Deseja para o Rio Grande. Muito obrigado à nossa equipe de comunicação, de TV, de rádio, de redes sociais, foram imprescindíveis para a gente poder nos comunicarmos e nos apresentarmos ao povo gaúcho. Quero cumprimentar o governador José Ildo Sartori. Foi uma campanha, naturalmente, no segundo turno, em que o confronto de duas candidaturas opõe estilos, opõe formas de ver o governo, especialmente considerando alguém que já está no governo, nos faz estabelecer um contraponto àquilo que já foi feito ou que deixou de ser feito. Da nossa parte, fizemos uma campanha leal, honesta, sem ataques pessoais. O governador tem o meu reconhecimento pela sua idoneidade, pela sua boa intenção e também por ter feito movimentos ao longo do seu mandato que ajudaram o Estado do Rio Grande do Sul. Nós nunca questionamos a sua boa intenção, a sua disposição, a sua vontade. Nós apenas trabalhamos não contra o que aí está, mas a favor do que vem pela frente, a favor de um outro projeto, de uma outra visão de governo. Mas o governador tem o meu respeito, recebi a ligação dele quando o resultado se apresentou como irreversível. O governador foi muito gentil nas suas palavras e já estabelecemos para os próximos dias e vamos conversar para estabelecer uma transição à altura do que o povo gaúcho merece, né? Eu quero ser um governador, evidentemente, não apenas daqueles que votaram em mim, mas de todos os gaúchos. E quero dizer a esses gaúchos que não estiveram conosco que nós vamos ganhar a sua confiança ao longo do nosso mandato, com muito trabalho, com muita dedicação, para que possamos fazer jus às expectativas que vêm pela frente. Quero também saudar ao presidente eleito Jair Bolsonaro. O país tomou a sua decisão, ela tem que ser respeitada por todos e, evidentemente, que todos nós desejamos sucesso ao presidente eleito. É do interesse do Brasil, dos gaúchos, de todos nós, e vamos dar a nossa colaboração no governo para que a gente possa colaborar numa agenda nacional que ajude o país a retomar o seu crescimento, desenvolvimento, a geração de emprego, de renda, como é o desejo de todos os brasileiros. Quero colaborar, sobretudo, na reconciliação do país, para que a gente possa ter um país que construa as pontes nas tantas divergências que se apresentaram ao longo dessa caminhada. A decisão está tomada e nós temos todos que desejar sucesso e ajudar o nosso país a sair da grave crise que ele ainda enfrenta. Meus cumprimentos mais uma vez, então, ao presidente eleito Jair Bolsonaro, aqueles que integram a sua equipe e, mais uma vez também, o meu agradecimento ao nosso adversário, o candidato Sartori, os cumprimentos pelo desempenho que ele teve também nas urnas, acho que é relevante, e dizer a todos que vamos fazer a transição de forma serena, tranquila, sem reinventar a roda, apenas dando o nosso estilo e a nossa velocidade, uma roda que a gente entende que precisa girar mais rapidamente no nosso estado. Mais uma vez eu insisto, fizemos uma campanha limpa, sem ataques, mesmo que tenhamos sido duramente atacados com mentiras, com fake news, com boatos. Mas agora são águas passadas. Não fazemos política com mágoas, nós olhamos para frente e queremos a ajuda de todos aqueles que estejam interessados em fazer do nosso Estado novamente um Estado grande, relevante, uma iniciativa privada pujante, com empregos, com renda para a nossa população. Esse é o nosso grande interesse. Por isso, nos próximos dias, já pretendemos dar início a um processo de transição, de estruturação e refinamento dos projetos que serão determinantes para o início do governo,
aproveitarmos bem esse período de transição, que é fundamental para que nós possamos entrar no governo com os projetos bem estabelecidos e usar os 100 primeiros dias para dar o ritmo do novo governo. Para isso, a transição cumpre um papel fundamental. E reforço aqui aquilo que nós dissemos ao longo da nossa campanha. A nossa agenda para o Rio Grande do Sul é a agenda do desenvolvimento, retomada de competitividade. O governo do Estado enfrenta uma crise severa e nós somos conhecedores dela. Nós sabemos que não será fácil, mas nós sabemos também por onde nós andamos ao redor do nosso Estado, nas regiões todas, que o nosso povo é trabalhador, é empreendedor, não tem medo de serviço, não tem medo de desafios. E é esse povo trabalhador e empreendedor que precisa ser prestigiado. Governar o Estado é mais do que governar o próprio governo e o caixa do governo. É poder oferecer para as pessoas a oportunidade de que todos os seus talentos, as suas capacidades se transformem em riqueza que interessa a todos os gaúchos, que melhora a vida das pessoas e que, inclusive, ajuda o Estado a sair da sua crise fiscal. Então, a agenda do desenvolvimento, da competitividade interessa a todos, inclusive ao governo, para que ele possa reequilibrar as suas contas. Vamos fazer isso reconhecendo a iniciativa privada, reduzindo burocracia, investindo em infraestrutura em parceria com o setor privado, trabalhando pela reestruturação do nosso sistema tributário para reduzir impostos. Essa agenda é importante para quem empreende. Paralelamente, nos esforçando muito sobre os temas que mais interessam ao povo gaúcho. A segurança pública vai ter muita atenção, já tem, com a escolha do nosso vice-governador, que vai ser um ponto de apoio fundamental para o enfrentamento da criminalidade e das drogas no nosso Estado. Vamos dar atenção à segurança pública e também vamos trabalhar muito para que os serviços essenciais na área da saúde possam ser restabelecidos na sua normalidade, com esforço de equilíbrio fiscal do Estado sendo canalizado para que a gente mantenha os serviços e garanta os repasses aos municípios, aos hospitais, de forma a garantir a atenção, desde a atenção primária, média e alta complexidade, que hoje carece dos repasses em dia. Assim como na educação, muita atenção aos nossos professores, com quem queremos trabalhar com grande parceria e reconhecimento. E aliás, aproveitando a menção aos professores, me dirigir aqui aos servidores públicos do Estado. Afinal, hoje é dia do servidor público, servidores que merecem o nosso reconhecimento. E por isso nós mantemos como a nossa grande meta, no primeiro ano do governo, viabilizarmos o pagamento em dia dos nossos servidores. Vamos fazer o maior esforço que for necessário para estabelecer a condição da retomada desse pagamento em dia, que é essencial para a boa prestação de serviços e, inclusive, para ajudar na nossa economia. Então, a educação merece uma grande prioridade nossa. Enfim, agradeço a todos e agora abro aos questionamentos aqui, que a nossa assessoria vai liderar o processo, deixando à disposição os doces de Pelotas aqui para vocês. Vamos dar início à coletiva. Inicialmente, eu preciso que vocês abram um espaço aqui, senhores, porque os veículos aqui na ponta não conseguem captar a imagem. Enquanto acerta aqui, eu quero só que o Ranolfo possa fazer uma saudação dele também aqui, afinal, nessa grande parceria aqui, nós não podemos deixar de ouvir o nosso próximo vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite a todos, uma saudação ao nosso próximo governador Eduardo Leite, uma saudação à nossa militância, dos partidos da coligação, do grande da gente. Eu não tenho dúvida, Eduardo, que a partir de 1º de janeiro de 2019 nós vamos iniciar um processo de transformação do Estado. Vamos retomar o crescimento do Estado e como cabe a um vice
vice-governador. Eu vou ficar por aqui, porque a coletiva tem que seguir. Um abraço a todos, muito obrigado aos gaúchos e às gaúchas por esses mais de 3 milhões que votam tipo das urnas no dia de hoje. Um abração a todos. Boa noite, parabéns pela vitória. Cássio Filter, da Gazeta de Comunicações, Santa Cruz do Sul. Bem, pessoal, vamos pedir só o silêncio para que possa ouvir bem aqui as perguntas, por favor. Governador, a gente percebe nessa eleição que ela foi um marco, né? E quando no futuro se estudarem a respeito de fake news, esse tipo de situação, com certeza o exemplo que o senhor levantou na campanha, envolvendo a sua família, vai ser lembrado e vai ser um case de estudo. O senhor chega com uma proposta de renovação, tanto de gestão, de modelo, até de ser governador aos 53 anos. Como o senhor pretende lidar com esse tipo de situação que inevitavelmente possa vir a surgir, pelo que estamos em pleno 2018, século XXI? Nós temos um grande desafio na democracia nos tempos atuais, que é a tecnologia com as redes sociais. Afinal, eu, embora jovem, vivi ainda o tempo das campanhas com panfletos apócrifos, aqueles que eram distribuídos na reta final de uma eleição, com mentiras para tentar derrubar um candidato que tivesse vantagem na eleição. Eram panfletos que eram distribuídos, atirados nas paradas de ônibus. A gente viveu isso lá em Pelotas e em outras campanhas passadas. Com o advento das redes sociais, nós temos agora diariamente centenas de fake news que são produzidas e distribuídas anonimamente. Então é um grande desafio que precisa, a partir da experiência dessa eleição, ser compreendido e tomado providências para que tenha consequências a quem produz essas mentiras nas redes sociais. Inclusive nós acionamos judicialmente para que se investigue e que sejam tomadas as providências. Então, evidentemente, como governador, eu quero poder ter intensa proximidade com a população, utilizando inclusive as redes sociais e tecnologia, mas também proximidade física, para que nesse contato direto a população possa compreender bem o que pensa, de que forma age o governador e se blindar das mentiras que venham pela frente, por nos conhecer bem e ver bem a nossa forma de atuação. Governador eleito Eduardo Leite, parabéns pela vitória. A minha pergunta, eu sei que é cedo, né? Você acabou não falando muito, mas a gente gostaria de saber assim, qual que é a tua ideia para secretariado. A gente sabe que você pretende trabalhar com técnico, mas também tem muita gente no entorno, né, muitos políticos que daqui a pouco podem colaborar com o seu governo. Então, qual que é o resumo da ideia de você para montagem de secretariado? Bom, vou pedir só que alguém possa avisar lá para dar uma moderada aí. O pessoal está estudado, tá certo? Mas, pessoal, sobre a questão do secretariado, eu sou supersticioso com isso. Então, em nenhum momento nós tratamos secretariado antes de haver decisão de governo. E, evidentemente, não foi das 7 horas da noite até aqui que a gente discutiu. Então, esse é um trabalho que vai ser feito nos próximos dias, de forma tranquila, serena. A minha linha de ação política reconhece a necessidade dos partidos políticos como parceiros. Os partidos políticos são naturalmente o primeiro banco de recursos humanos aos quais nós recorremos para buscar os quadros que devem liderar o governo nas suas estruturas, seja nas secretarias ou nas diretorias. Mas é essencial que se concilie aptidão e competência e capacidade política com habilidades e competências técnicas fundamentais para que a gente possa corresponder à enorme expectativa da população gaúcha. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar e desenhar uma estrutura de governo que esteja conectada aos novos tempos e principalmente com as principais pautas que nós vamos erguer. Para dar um exemplo, nós falamos muito sobre investimento no sistema penitenciário. Então nós estudamos, vamos discutir a criação de uma secretaria específica para a administração penitenciária, de forma que nós possamos garantir os investimentos que vão viabilizar
novas estruturas, novas unidades, novas vagas em unidades prisionais, a qualificação das unidades existentes, sem dispersar a atenção de um secretário de Segurança e Administração Penitenciária com o policiamento, o ostensivo, a inteligência e com tudo mais que está cercado da estrutura das nossas forças de segurança. Então, isso, por exemplo, a gente estuda, entre outras pautas que merecerão a atenção do nosso governo. Então, vamos pensar na estrutura administrativa e, paralelamente a isso, estabelecer a identificação dos perfis adequados para cada função. Imagino que isso vai tomar o mês de novembro para nós, para que a gente possa, no mês de dezembro, ter anúncios e, claro, o alinhamento da equipe para podermos trabalhar a partir de janeiro. Lucas Rivas, Araguaíba. Candidato, parabéns pela conquista, Lucas Rivas, Araguaíba. Conversei há pouco com o seu marqueteiro, Fábio Bernardi. Ele falou sobre as estratégias que foram adotadas durante a campanha e classificou como equivocada a postura do seu oponente, José Sartori, que surfou de forma imediata na candidatura de Jair Bolsonaro, inclusive com o logo Sartonaro. Ele disse que o senhor manifestou o seu apoio, mas não veio publicamente, de maneira intensiva, abrir este voto para Bolsonaro. O senhor é um dos únicos governadores que ganhou nas urnas sem este apoio explícito. Isso foi um fator determinante para a sua conquista. E emendo uma segunda pergunta. O senhor arrancou na apuração atrás de José Sartori. O senhor temeu perder essa eleição? Olha, no momento que a gente se lança candidato, a gente está suscetível a 50%, 50%, né? Pode ganhar, pode perder. E eu sempre estive absolutamente tranquilo. As pessoas me perguntavam, nos últimos dias, especialmente de ontem para hoje, se eu estava nervoso, ansioso, angustiado, qualquer coisa desse tipo. E eu disse a todas elas o que realmente eu sentia. Eu faço política com sentido de missão, pelo simples fato de me colocar à disposição. A decisão sobre se eu serei eleito ou não cabe ao povo. Então eu já me sinto realizado, já me sentia realizado pela simples questão de ter me colocado à disposição e me oferecido como uma alternativa. Se não viesse a ser eleito, me sentiria igualmente gratificado pelos milhões de votos e as mensagens de incentivo que recebi por ter feito a minha parte. Fui eleito, agradeço aos mais de 3 milhões de votos que tive. Isso é uma enorme responsabilidade para mim. Então, em nenhum momento fiquei temeroso porque viesse a perder, porque não temia perder, não porque achasse que ia ganhar, mas simplesmente porque não temia derrota, porque faz parte. Já ganhei, já perdi eleições também, perdi eleições para vereador, para deputado, e hoje estou aqui eleito governador do estado. A política é uma longa jornada, a gente não precisa se preocupar com derrotas imediatas, porque você tem que olhar no longo prazo. Mesmo assim, como eu disse, eu me realizo pelo simples fato de me colocar à disposição. Sobre a questão do Bolsonaro, a análise política sobre como é que repercutiu a forma que o apoio do adversário se deu e a nossa forma, eu deixo para os analistas políticos. Não me cabe fazer essa leitura, a não ser dizer que o que nós fizemos não foi por interesse eleitoral, nem por oportunismo eleitoreiro. A nossa tomada de decisão refletiu exatamente o que nós pensávamos, o que eu penso e o que eu acredito. A firmeza não é em apoiar mais ou menos um candidato. A firmeza está em ser fiel às nossas convicções e aos nossos sentimentos. Eu não arredei pé de tudo aquilo que eu acredito. Abri o voto no candidato Bolsonaro, pelas razões que já são conhecidas, mas insisti em discutir os temas de interesse do Rio Grande do Sul, porque afinal concorria a governador do estado do Rio Grande do Sul. As estratégias eleitorais, as suas leituras, cabem aos críticos políticos. A mim cabe apenas dizer que a forma como expressamos a nossa posição em relação à eleição nacional está diretamente conectada ao nosso sentimento, ao que acreditamos, aos nossos princípios, aos nossos valores. Parabéns pela vitória. O senhor há pouco reafirmou os compromissos
compromisso mais repetido durante a campanha, que era no primeiro ano de governo, colocar em dia o salário dos servidores. Há 3, 4 dias atrás, o governo do Estado recém conseguiu quitar a folha de setembro, e isso projeta um caminho que nós devemos ter nos próximos meses, um encontro, 2 folhas de pagamento, o que pode transformar, pode combinar, né, que o senhor tomou posse em janeiro com o 13º e a folha de dezembro em atraso. Como é que o senhor está estudando esse assunto? Como é que pretende lidar e assumir o governo com 2 folhas em atraso? Bom, evidentemente que agora no processo de transição nós vamos acompanhar com a equipe técnica da Secretaria da Fazenda, com a equipe que o governador Sartori já, pelo telefonema que me deu, coloca à disposição, para identificar as condições em que assumiremos em 1º de janeiro e possamos tomar as medidas pertinentes. Entre elas está darmos sequência para adesão ao regime de recuperação fiscal, que consolide a condição de não pagamento da dívida junto à União, também esforços concentrados no combate à sonegação e revisão de benefícios fiscais que possam significar incremento da receita do Estado e ações também importantes vinculadas a uma iniciativa privada ser estimulada em investimentos que significa aquecimento da nossa economia. Junto disso, tem a discussão que deve se travar nas próximas semanas sobre a questão do ICMS. Nós falamos ao longo da campanha a nossa posição de forma clara e transparente, de que uma redução abrupta do ICMS vai provocar não problemas apenas para o Estado, mas para os municípios também, porque os municípios já operam uma situação muito sensível nas suas contas, e uma redução sem planejarmos a transição poderia significar também colapso nas contas dos municípios, além do agravamento da situação fiscal do Estado, o que gera consequências econômicas para o Estado também, na medida em que mais servidores públicos poderiam vir a ter os seus salários parcelados e atrasados, gerando um problema ainda maior economicamente no varejo, problemas de manutenção de serviços essenciais à população, que comprometem também a economia do Estado. Então nós temos que trabalhar essa transição e, portanto, vamos trabalhar em cima da questão da discussão sobre a prorrogação das atuais alíquotas no tempo que nós apresentamos e foi chancelado pela população. Nós fomos transparentes, não estamos anunciando nada agora que já nós não tenhamos falado e tenhamos recebido o aval da população no voto, para que possamos estabelecer esse cronograma de transição que nos permita estabelecer o pagamento dos salários em dia. Aliado a tudo isso, a esses esforços, vamos promover no 1º ano de governo uma revisão da estrutura da política de fluxo de caixa de pagamentos do Estado que priorize o pagamento dos servidores e consigamos assim estabelecer o pagamento dos servidores em dia. Estamos confiantes de que essas medidas combinadas todas darão as condições para que o Estado recoloque o pagamento dos salários dos servidores em dia. Governador, boa noite. Drumeci, do Canal Rural. Tendo em vista que o Estado é essencialmente agrícola, gostaria de saber do senhor as suas primeiras ações propostas para fomentar esse setor, visto também que o senhor tem um grande apoio de envolvidos no agronegócio. As medidas que eu falei de forma genérica sobre apoio à iniciativa privada se enquadram também no apoio ao agronegócio. Investimentos que se viabilizam em infraestrutura para atender o escoamento da nossa produção, redução da burocracia na emissão de licenças ambientais, de alvarás, que permitam dar espaço a quem produzir mais rápido, né, sem as amarras, os obstáculos do poder público. E, no médio prazo, a viabilização da redução da nossa carga tributária, todas atendem também ao nosso agronegócio, evidentemente. Aliado a isso, outros esforços, como extensão de redes elétricas na zona rural, apoio à irrigação para evitarmos quebras de safra em função de estiagens, também trabalho junto aos pequenos agricultores, com apoio da nossa Emater e de cooperativas, na assistência técnica rural, que nos permita viabilizar a agregação de valor no agronegócio para os pequenos produtores, vão merecer a melhor atenção do nosso governo, afinal aí está muito da base da nossa economia, nós vamos trabalhar muito próximo do agro.
Boa noite, governador. Eu sou Jaderson Maurício, da Rádio Estação Web. Governador, quais estratégias do governo atual, o governador José Sartori, o senhor não terá e o que terá que ser refeito? Eu insisto que nós não vamos começar nada do zero. Obras que estão em andamento importantes, como a RS 118, evidentemente terão continuidade. Processos para publicação de editais para concessão de estradas serão acelerados. É um compromisso nosso de viabilizar as concessões que vão gerar empregos, novos negócios. Vamos dar continuidade às tratativas para adesão ao regime de recuperação fiscal, discutindo os pontos que nós entendemos pertinentes e buscando viabilizá-los junto à equipe econômica que estabelecerá do novo governo federal, do presidente eleito Bolsonaro, de forma a conseguirmos ter a adesão sem unir o Estado em serviços essenciais como a segurança pública, por exemplo, e que entendemos que a viabilização de incremento de efetivo é fundamental para que a gente possa vencer a criminalidade. Então são exemplos de projetos que nós daremos a continuidade, aprimoraremos e vamos dar velocidade ao estilo do nosso governo. Eduardo Marcel Klein, da Rádio Progresso de Juí, parabéns pela eleição. Eu queria lhe perguntar agora que o senhor venceu o José Sartori, até citou, reconheceu o seu adversário, se o senhor vai procurar o MDB para fazer parte da sua bancada também na Assembleia Legislativa, ter o apoio deles no Legislativo. É natural que estabeleça diálogo entre os partidos, eu não vejo nenhum problema nisso, né? Mas vai acontecer a seu tempo, né? Eles tiveram o seu resultado nas urnas, nós respeitamos, sempre respeitamos. O PSDB e muitos dos partidos que compõem a nossa coligação aqui deram a sua colaboração, eu sempre digo, ao Estado do Rio Grande do Sul, através do governo atual, do governador Sartori, que não é quando se fala sobre a composição de uma base de governo, muito querem colocar como se um partido fosse beneficiado por estar no governo. E na minha visão é o contrário. É o governo que se beneficia dos quadros políticos e técnicos disponíveis nos partidos. Então, nós demos a nossa colaboração ao governo, e não o governo que deu colaboração aos partidos. E agora é natural que nós possamos buscar todos aqueles que tenham afinidade de propósito para o Estado do Rio Grande do Sul, para construirmos apoio suficiente que signifique ao Estado o que nós chamamos de nosso plano de governo, de consenso estratégico que precisa se viabilizar em torno de ações urgentes para a retomada do desenvolvimento no Estado. Acho que é pacífico que o Rio Grande do Sul vive uma grande crise, que precisa superar essa grande crise e que não há espaço para disputas político-eleitorais daqui para frente. A disputa eleitoral se encerra agora e daqui para frente vamos tratar das pautas que interessam ao Rio Grande e chamando para conversar todos aqueles que tiverem disposição de conversar conosco e construir unidade e consenso nessas pautas. Oi, eu sou a Janaína, sou a repórter do G1. E o senhor já mencionou anteriormente o regime de recuperação fiscal. Eu queria saber mais sobre quais são os planos que vocês têm para retomar essas negociações, agora junto ao governo Bolsonaro, e qual a expectativa de quando que nós vamos ter o regime de recuperação assinado e valendo aqui. Bom, nós sempre falamos ao longo da campanha também, o regime de recuperação fiscal é um ponto importante de apoio para a reestruturação das contas do governo, mas ao contrário do que eu via sempre sendo argumentado no nosso adversário, não entendo que ele seja por si só a solução para o governo. O que vai solucionar o governo não é parar de pagar a conta, é o que vai ser feito ao longo deste período para que efetivamente se gere riqueza que vai alavancar as receitas e permitir que lá na frente o Estado retome o pagamento da dívida sem colapsar novamente as suas contas. Senão, seria apenas o adiamento do colapso das contas do Estado. E eu me dispus a ser governador não para resolver os meus 4 anos de governo, mas para ajudar em soluções estruturais, que estruturem uma nova condição econômica e fiscal para o Estado do Rio Grande do Sul. Então vamos dar seguimento para a adesão ao regime de recuperação fiscal. Tenho expectativa de que possamos assiná-lo dentro evidentemente, do mais rápido possível, no início do governo. Vamos dar seguimento às negociações já vigentes e, claro, adequá-las ao nosso posicionamento. Confio que o novo governo federal olhará com bons olhos essa negociação dos estados. Afinal, 3 dos maiores estados do país
tem grave crise fiscal, o Rio de Janeiro já assinou, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, para que o Brasil possa retomar desenvolvimento e crescimento, certamente o presidente eleito terá que olhar para os estados que precisam de apoio. Então tenho convicção de que teremos um tratamento adequado por parte do novo governo federal para viabilizarmos a adesão ao regime de recuperação fiscal e, insisto, o que vai resgatar o Rio Grande do Sul é o que vai ser feito de agenda que vai gerar na iniciativa privada confiança no Estado para aqui investir e aí gerarmos riqueza que nos ajuda a sair dessa grave crise. A simples adesão ao regime de recuperação fiscal não resolve. Olá, boa noite. Andrei Rosseto, do SBT. Parabéns, governador. Como é que o senhor se sente hoje, sendo do PSDB, e hoje provavelmente vai se tornar um dos principais nomes do PSDB, porque os nomes que a gente conhecia do PSDB, eles foram desidratados, vamos dizer assim. O senhor acredita que começa uma renovação com um senhor jovem de um novo PSDB, uma nova forma, um novo formato para o PSDB? Eu entendo que nós precisamos interpretar sempre bem o recado que é dado nas urnas. Uma vitória eleitoral como a nossa não significa a população aprovando ou passando a mão nos erros que os partidos políticos tenham cometido. É uma vitória que está ligada ao nosso projeto para o Estado. O recado nas urnas está dado. Houve frustração da população em relação ao sistema político nos partidos tradicionalmente estabelecidos e, portanto, é urgente que se estabeleça uma reconexão dos partidos políticos com o sentimento que está nas ruas. E por isso eu quero ajudar, evidentemente, o meu partido a se reencontrar com as suas bases, a restabelecer essa conexão, a atualizar o seu programa e, consequentemente, buscar mais espaço. Acho que o partido teve resultados importantes, mantém a sua importância no cenário nacional, como a nossa vitória aqui no Rio Grande do Sul, como em São Paulo, como no Mato Grosso do Sul, mantém uma bancada importante no Senado, uma bancada também relevante ainda na Câmara dos Deputados, mesmo que tenha reduzido o tamanho, mas o recado está dado. É importante que o partido se reencontre com as bases, com a população, e eu vou dar minha colaboração para que isso aconteça, porque eu também entendo que o partido precisa promover essa revisão e para que se estabeleça essa conexão com a população. E como foi falado, não apenas o meu partido, outros partidos devem fazer isso, não apenas para o seu interesse próprio como partidos, mas para atender ao sistema político e atender ao desejo da população. Nós temos que buscar reverter esse sentimento de frustração da população com o sistema político eleitoral para que a população se sinta efetivamente representada e o país possa ter estabilidade político-institucional para ter crescimento econômico, para que o país cresça, para que tenha confiança da iniciativa privada, investimentos no nosso país. Nós temos que ter um sistema político-institucional que tenha menos crises, né? Nós vimos muitas crises nesse sistema político-eleitoral e isso desanima investimento no nosso país e gera problemas econômicos e problemas sociais. Então, pelo bem do Brasil, é importante que nós possamos entender o recado que vem das urnas e ajudar a construir um sistema representativo que contemple os sentimentos da população. Boa noite, cumprimentos. Primeiro delegado Ramon. Eu queria que o senhor falasse por que o prefeito de Porto Alegre não apareceu na sua propaganda de televisão e se a sua administração vai se inspirar em algumas ações que Porto Alegre vem adotando e vai seguir. O prefeito Marquesan está aqui, é um grande amigo e parceiro. Vejam bem. Antes de mais nada, é importante ressaltar, o prefeito Marquesan é desde cedo um grande parceiro que me ajudou muito quando eu me elegi prefeito de Pelotas, era o presidente do partido. E por lealdade, devo dizer que aquela eleição teve muito da participação dele. A nossa campanha eleitoral não se alicerçou em apoios políticos a serem expostos na televisão. Vocês podem ter observado, entendo que essa lógica, é importante o apoio político, esteve expressado nas ruas, na nossa militância, na mobilização, mas na televisão nós trabalhamos sempre com o nosso projeto.
o nosso sentimento, falando do Rio Grande do Sul, menos com aquela forma de aparição de figuras políticas e mais centrado em transmitirmos o nosso recado. Então não foi o prefeito Marquesan que não apareceu, não houve aparição de nenhuma figura política. Isso é importante dizer, não tem a ver com soberba, com arrogância, qualquer coisa. Tem a ver com discutir com o eleitor, apresentar para o eleitor o nosso projeto, o que nós queremos para o Estado. Cada um cumpriu a sua missão dentro dessa campanha eleitoral, ajudando na coordenação. Se eu fosse nominar cada um dos que ajudaram, eu certamente cometeria injustiça. Então peço desculpas aos deputados, aos prefeitos por não nominá-los aqui pessoalmente, mas podem ter certeza que guardam todos a minha maior gratidão, porque sei da importância que cada um teve nesse processo. E cumpriram a sua missão e nos ajudaram a chegar até aqui. O resultado é deles também, como é do prefeito Marquesan, que ajudou a construir o nosso partido, o processo de renovação, e me deu espaço e condições políticas de atuar e formatar as novas alianças. Então, meu maior respeito. Não era uma eleição dedicada sobre a questão da capital do Estado apenas, era para o governo do Estado, para todas as regiões, e por isso nós focamos em apresentar nossas soluções. Sobre comparação, sobre ações de governo, não tenho dúvida que existem boas ações sendo empreendidas na Prefeitura de Porto Alegre, como existem na Prefeitura de Esteio, como existem na Prefeitura de Bento Gonçalves, como existem na Prefeitura de Pelotas, como existem na Prefeitura de Canoas, na Prefeitura de Santa Maria, Caxias do Sul, nós temos uma série de prefeitos. Agora você tem Pelotas, A Roupinha, que está aqui também, essa primeira-dama, a deputada eleita. Então, eu quero ser um governador muito próximo dos prefeitos e dos municípios, porque é em parceria os principais serviços públicos, em saúde, em educação e inclusive em segurança que a gente deve atuar para entregar os resultados para os cidadãos gaúchos. Governador, Felipe Peixoto da TV Bandeirantes. O senhor escreveu no seu plano de governo, no último parágrafo, que segregar direitos por motivações raciais e gênero é inadmissível e é dever do Estado ações para combater essas práticas. Eu lhe pergunto então, quais são os seus programas, ou o seu tipo de programa voltado para os negros e para a comunidade LGBT? Passa para a colega já fazer a pergunta junto. Nós estaríamos, parabéns, Eduardo, você disse que é próximo da população. Você pretende aqui no Estado também fazer o governador em série como em Pelotas, o prefeito em série? Sempre deixamos claro o nosso respeito à diversidade, o respeito aos seres humanos, ao convívio entre as pessoas, e vamos trabalhar muito por isso, sem dúvida nenhuma. Então, é evidente que faremos um governo com abertura e com participação para a inclusão, não apenas da população negra, de LGBTs, mas também para a inclusão de deficientes, as pessoas que precisam mais da atenção do governo. Eu defendo que o governo precisa dar espaço para quem quer produzir e proteger quem mais precisa e que é mais vulnerável. E nisso estão inseridas as minorias, respeitadas as convicções ideológicas, as crenças religiosas, que também precisam ser respeitadas. Então será um governo de inserção, de participação das mulheres e da população que mais precisa de atenção do governo. Fiz em Pelotas um governo com intensa participação popular, em audiências públicas nos bairros, com oportunidade de interação direta com o prefeito, e pretendo também ter canais de comunicação direta da população com o governador, para que a população se sinta efetivamente representada, próxima, que a gente possa estabelecer essa nova lógica de relação política entre o governo e a sociedade. Afinal, a sociedade não quer mais ser mera espectadora, assistindo às decisões que ocorrem nos gabinetes dos governantes. A sociedade deseja ter protagonismo, isso está claramente expressado, né? As redes sociais permitiram justamente essa troca, essa relação de caminho duplo, né? Em que não mais apenas nós falamos à sociedade, mas a sociedade expressa os seus sentimentos diretamente, rapidamente, instantaneamente. Então, evidentemente, que o governo precisa se abrir intensamente à participação para sofrer as interferências das políticas públicas da população, usando a tecnologia e com participação direta também. Vamos buscar criar os canais que nos permitam essa boa interação entre a sociedade e o governo.